Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem, meus amores? Então, em alguns dos meus vídeos, eu já havia mostrado esse ferrinho de solda que você compra em casas de R$ 1,99, casas de material elétrico, com certa televisão, vende peças e tal. Então, nas casas essas lojas populares de R$ 1,99, esse ferro custa em média R$ 15. Eu fiz uma palestra lá em Malacacheta e o pessoal ainda fala que usa o garfo, né? O garfo no fogo, esquenta e para furar os vasos. Então a minha dica é o seguinte, nesse período de chuva, continuo vendo as mesmas reclamações. A planta não pode pegar chuva, a folha da orquídea não pode pegar chuva, não pode molhar a folha da orquídea. Gente, da onde vocês tiraram isso? A orquídea na natureza ela pega chuva, pega vento, pega chuva, pega o sol filtrado. Algumas orquídeas pegam sol direto, tá? Mas o normal é que ela pegue chuva. Não tem problema você molhar as folhas das orquídeas. E não tem problema suas orquídeas pegarem chuva. Se você mora num local que as chuvas sejam passageiras, como é o caso da minha cidade. Chove, 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 aí passa, né? Aí tem um período de sol. Agora as pessoas que moram no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, locais mais frios, ou moram em cidades serranas, como Teresópolis, né? Cidades que estão acima de 800 metros ao nível do mar, que chove muito mais do que nas nossas áreas aqui mais baixas, e o clima é mais fresco, então a água demora a evaporar. Aí realmente é importante que você tenha um orquidário com lona plástica transparente para protegê-las da chuva, ok? E o sombrite para filtrar o sol. No entanto, se você proceder da forma que estou falando, que é furar os vasos nas laterais, além dos furos embaixo, e pendurar, a sua planta tem mais chance de suportar o excesso de água das chuvas, certo? Então, se você plantar suas orquídeas em vasos plásticos bem furados, usando brita, mix de casca de pinos e carvão, nesse caso, se você tem medo da chuva, é bom que você não use esfagno, porque o esfagno, ele demora a secar e vai fazer que a sua orquídea fique estagnada com a água e morra, apodreça. Uma coisa que tem acontecido muito por aí nesse período de chuva é a morte das orquídeas por fungos, né? Fungos, bactérias, podridão negra. Então realmente eu tenho visto muitas reclamações, mas aí no caso, geralmente isso é quando o substrato está contaminado, quando a planta está doente, ou quando o ambiente ele é fechado e não tem circulação de ar. Vou dar um exemplo. Garganta. A Nesia, ela tem um cantinho aqui que eu coloquei os phalaenopsis dela, ok? Esse canto aqui é um canto perfeito para phalaenopsis, porque entra uma boa luminosidade em determinado período do dia e filtrado. Só que esse beco não tem circulação de ar. Então qualquer planta que apresente algum tipo de doença, o que eu tenho que fazer? De retirar essa planta, porque senão pode contaminar as outras e tratar. Mas o que facilita o não aparecimento de doenças aqui, nesse caso, as plantas estão empenduradas. Se as plantas ficam embancadas, elas correm mais risco de serem contaminadas e a doença se espalhar, como eu vi uma publicação hoje no meu canal, ontem, na verdade, no grupo das Orquídeas no Facebook. Então, tudo isso deve ser observado. Orquídeas que estão em locais mais abertos, mais arejados, elas têm menos propensão a ser contaminada, a pegar doenças, porque existe uma circulação de ar, certo? Um arejamento que faz com que o fungo não tenha força. Porque o que faz o fungo ter força? O que faz o fungo se intensificar nas orquídeas? A umidade, né? O abafado, o efeito estufa. Então, quando as orquídeas estão em locais mais arejados, as orquídeas tendem a não serem tão agredidas, né, ou atacadas pelo fungo. Deixa eu tirar essa plantinha daqui.
Tava abrindo ali meio amassadinha, tadinha. Então, meus amores, fiquem atentos a isso, tá? Deem preferências para plantar suas orquídeas nos vasos plásticos bem furados nas laterais. Isso facilita muito o escoamento da água, tá? Isso tem um ponto negativo porque se você não molhar no período que não chove, se você não molhar com frequência, pode desidratar a planta. Então você tem que ficar atento às regas, tá? Esse sistema de plantio no vaso plástico bem furado é quase o mesmo caso dos cachepôs. Cachepô seca rápido. Mas é o que eu sempre falo, é mais fácil matar as orquídeas por excesso de água do que por falta de água. Então, vocês podem usar esse sistema que, por mais que ele seja negativo no ponto de umidade, ele é positivo por causa de não permitir excesso de umidade. A drenagem é boa, as raízes não ficam encharcadas por muito tempo e as plantas conseguem desenvolver. Um exemplo disso é essa Cattleya aqui, ó. Olha as raízes dessa Cattleya que maravilhosas, plantadas nesse tipo de vaso. Uma pessoa falou assim: Francisco, eu tenho uma orquídea que as raízes estão saindo para fora do vaso, então eu acho que ela não está gostando, eu vou replantar. Honey, não. Se está acontecendo isso é porque a orquídea está feliz, muito feliz. Então deixa as orquídeas dela soltas, aéreas, tá? Não precisa se preocupar que a orquídea está muito, muito feliz. Aqui eu tô com um híbrido maravilhoso que foi reproduzido pelo orquidário Binu, ou vendido, a Brassoleliocattleya Richard Miller com a Cattleya penicuroda. Olha só que gracinha esse híbrido. Então essa planta é uma planta mais antiga da Nesi, que a planta saiu para fora do vaso. Olha só o desenvolvimento. Então já está na hora de eu tirar ela daqui, porque o substrato está velho, certo? E não tem mais onde crescer. Eu já até separei uma placa de peroba para ela, para fazer um arranjo bem legal. Tá ali a placa de peroba. Porque plantas que envolvem braçávula, né, a Richard Miller tem braçávula no meio, elas gostam muito de desenvolver em cascas, porque braçávula não gosta muito de água, tá bom? Vou mostrar para vocês uma Cattleya labiata rubra da Nesi que acabou de desabrochar, né? Está no período agora das Cattleyas labiatas. E é isso aí, meus amores. Eu queria mais era mostrar mesmo os vasos furados, né? Que é um sistema muito eficiente para o cultivo das suas orquídeas. Usem vasos plásticos furados. Esses vasos, eu trouxe de São Paulo alguns. Fiquei com a metade, vendi a metade para Nesi Chagas, tá? Porque é um vaso que geralmente é usado para plantio de cibídio. Mas como eu pretendo fazer o replante de algumas Cattleyas bifolhadas, Cattleya bifolhada, ela geralmente fica alta e ela precisa de uma estabilidade melhor. E os vasos baixos, eles não proporcionam essa estabilidade. Então esse híbrido aqui é alto, tá vendo? O vaso e o substrato é velho, tá na hora do replante, já tá emitindo raízes novas. Então eu vou tirar daqui e vou plantar naquele vaso para dar uma melhor sustentabilidade e desenvolvimento para a planta. Quando a planta ela chega a um tamanho mais avançado, é interessante que você use vasos apropriados, né? Tem gente que gosta de ficar picotando as plantas e fazer mudas separadas. Como a Nesi gosta de torceiras, né, a gente acaba fazendo arranjos. Esse arranjo, eu não sei se eu já mostrei para vocês, é muito interessante. Aqui em Governador Valadares tem uma fábrica de piaçava, de vassoura de piaçava, e eles vendem restolho, né? Então, pega a piaçava, faz tipo uma cesta de piaçava. Essa piaçava ela foi envolvida numa armação de cano de PVC, imitando uma cesta. E nós colocamos a Rodriguesia baiensis da Nesi. E, gente, isso quando floresce fica magnífico. Olha que coisa maravilhosa. Como Rodriguesias odeia água e piaçava não retém nenhuma umidade, olha a saúde e a felicidade dessa planta. Fica a dica para você, se você tem acesso a piaçava, faça pequenos arranjos de piaçava e plante Rodriguesia.
Brassavola e Encíclia também adora esse tipo de cultivo, mas lembrando que isso praticamente não retém água, não retém umidade, então tem que estar atento às regas, tá bom? Eu acho que chega, né? Super beijo, qualquer coisa é só perguntar. Tchau, tchau.